Graça e paz, meus amados, nós estamos aqui e hoje nós vamos falar de um assunto que às vezes, quando não levado a sério ou entendido da forma correta, pode trazer dúvida para a nossa mente. É muito comum a gente ver alguém dizer: se conselho fosse bom, era vendido. Mas eu quero nesta manhã compartilhar com você como ser um conselheiro sábio. Aconselhar significa algumas vezes criticar ou corrigir de uma forma gentil a uma outra pessoa. Porquanto o conselheiro desafia a pessoa e a corrige essa pessoa porque ele ama. Então, a Bíblia, e no versículo que nós vamos trazer hoje, vai tratar exatamente disso. Provérbios 25:12. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que o ouro ou joias de ouro puro. Então, perceba aí que existem duas grandes ideias que devem ser levadas em consideração nesse texto. Primeira é da pessoa que pratica a ação de aconselhar. O conselheiro sábio, esse texto nos diz que vale o seu peso como se fosse ouro. Então é uma pessoa muito valorosa. Por outro lado, a pessoa que recebe o aconselhamento e que dá ouvido ao conselheiro ganha algo tão valioso quanto o ouro. Então vocês percebem que a função do aconselhamento, e o aconselhamento é bíblico, e as pessoas que aconselham, essas pessoas valem ouro. São consideradas peso de ouro. E as pessoas que recebem os conselhos ganham ouro na sua vida, ou seja, ganham algo muito precioso. Então, o que é ser um conselheiro sábio? Conselheiro sábio significa pelo menos 3 coisas, e é essas coisas que nós vamos compartilhar com vocês hoje. O conselheiro sábio, ele teme a Deus. Provérbios 1:7 nos diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou em outras versões é o princípio da sabedoria. Por que isso? Porque o conselheiro sábio, primeiramente, ele teme a Deus. E o que significa temer a Deus? O próprio Salomão vai lá e nos diz: temer a Deus, ou temer ao Senhor, é odiar o mal, odiar o orgulho e a arrogância, o comportamento e o falar perverso. Então, temer a Deus significa amar ao que Deus ama, odiar ao que Deus odeia. Assim como uma criança quer satisfazer e agradar o pai, aquele que teme ao Senhor quer naturalmente agradar a Deus de todas as formas. Então, o conselheiro sábio, ele teme a Deus. Segundo ponto, o conselheiro sábio respeita, ama e deseja imitar a Deus. Então, o conselheiro sábio, uma das características é que ele ama as pessoas. E por causa do amor de Deus, o sábio conselheiro, ele desperta o desejo de servir, de aconselhar, de estar sempre perto das pessoas que ele pode ajudar por conta do amor que ele sente por elas. Então isso significa que ele não é uma pessoa argumentativa, nem crítica, nem condenatória. Em vez disso, um conselheiro sábio procura corrigir. Corrigir porque ele o ama. Não porque simplesmente gosta de estar no controle ou está dando conselhos no sentido conotativo de estar no comando da situação. Lembre-se que o temor do Senhor significa ter um coração humilde, porque Deus resiste os orgulhosos. Isso significa que um conselheiro sábio falará gentilmente, de uma maneira que a outra pessoa compreenda e comece a escutar e dar ouvidos verdadeiramente o que aquela pessoa quer transmitir. Terceiro ponto, um conselheiro sábio, ele é ousado.
Um conselheiro sábio, ele é corajoso. Afinal, dar instruções, aconselhar quando você vê alguém que está fora dos ensinamentos da palavra, não é tarefa fácil. Porque a gente sabe que ninguém gosta de ser chamado a atenção em alguns aspectos. Então, isto requer ousadia. E um conselheiro sábio tem que ter essa característica. Por que ele tem que ter isso? Porque ele ama a Deus, ele ama as pessoas e ele deseja o bem das pessoas e sabe que a correção é uma forma daquela pessoa retornar ao caminho correto. No entanto, também são ousados porque ele valoriza a palavra e sabe que a sua verdade, a verdade contida na palavra, é inarredável, é inabalável. Isso significa que ele está tão confiante que não tem dúvida de que trará frutos aquela orientação que ele está dando àquela pessoa. E agora eu queria te chamar a atenção. Você está ouvindo? Você é uma pessoa obediente? Há duas perguntas que você deve responder honestamente hoje. Você ouve os sábios conselheiros que Deus coloca em sua vida? O seu coração é suave, é dócil e deseja ser corrigido? Ou você sempre acha que está certo? Ou você rejeita as orientações que as autoridades espirituais dão para você? Seu orgulho explode toda vez que alguém lhe chama a atenção de um erro que você cometeu? Se alguém está lhe aconselhando e você cumpre esses 3 critérios que nós falamos acima, nós consideramos que você é uma pessoa que é uma pessoa sábia porque recebe conselho de um conselheiro sábio, um conselheiro que Deus colocou na sua vida. Então você tem que ter sensível a isso. Você reprova aqueles que estão errados, talvez seja uma outra característica para você que quer ser conselheiro. Quando você recebe ou quando você percebe que alguém está em descompasso com a palavra de Deus, você o reprova? Isto pode significar que seus filhos, pode significar que seja alguém da sua igreja ou até mesmo um pastor ou um líder espiritual. Quando eles estão errados, você os corrige com gentileza, com humildade e com amor, nas horas certas, no lugar certo. Então você deve fazer isso. De outra forma, você está negligenciando. Está negligenciando porque você acha que isto é impossível, é difícil, é assustador para você fazer. Então você deve ser humilde e ouvir os conselheiros e os seus conselhos daqueles que Deus colocou na sua vida hoje. E mais, você precisa ser um conselheiro sábio para ajudar outras pessoas. Que Deus nos abençoe e que possamos ter um dia abençoado.